Rio de Janeiro, janeiro de 2005. Queridos irmãos em Cristo, gosto muito do que vocês argumentam baseados em documentos da Igreja, mas sua linguagem debochada em relação à Igreja, seus pastores, a TFP e outros desafetos seus, deixa transparecer que falta o principal em católicos, que é a caridade. Henri de Lubac foi suspenso por Pio XII. No seu exílio intelectual, escreveu um verdadeiro poema de amor à Igreja, que são as suas Méditations sur l'Église. E também quando entram na política, como no artigo de Marcelo Fedeli, de 25 de outubro de 2001, são de uma ingenuidade que chega a ser irresponsável. Sobre a autodefesa da Inglaterra e Estados Unidos, gostaria que lessem Terror contra o Estado Nacional, que pode se adquirir pelo endereço eletrônico ocomplo@terra.com.br. Se quiserem discutir, mantenham-se, e é um conselho amigo, no terreno religioso, da doutrina, porque em política há mais coisas entre o céu e a terra do que pode imaginar a nossa vã filosofia. E não falem mais de legítima defesa do império, mais cruel que a humanidade tem visto. Com todo respeito. Reverendíssimo Padre, salve Maria. É uma alegria e um prazer receber uma carta de um sacerdote, porque nos permite, o que é raro, iniciar nossa resposta pedindo que nos abençoe. Bendito que vem em nome do Senhor. O Senhor afirma gostar de nossos argumentos, pois reconhece que nos fundamentamos em documentos da Igreja. Muito obrigado por esse elogio e por esse reconhecimento. Porém, depois, o Senhor nos critica, dizendo que usamos linguagem debochada em relação à Igreja, seus pastores, a TFP e outros desafetos seus. Deixa transparecer que falta o principal em católicos, que é a caridade. Padre, permita que, com todo respeito por seu caráter sacerdotal, repelamos essa acusação, porque ela não tem fundamento. Pautamos nossa conduta sempre em respeitar a Santa Igreja, pela qual queremos viver e morrer. O senhor não poderá citar uma carta sequer na qual tenhamos respondido de modo debochado a uma autoridade eclesiástica, e muito menos em relação à Igreja, que é a única coisa pela qual existimos e cuja defesa é a razão fundamental de nosso site. Sempre fizemos e fazemos questão de responder com reverência aos poucos sacerdotes que nos escrevem. Aliás, o próprio tom desta carta comprova o que dizemos. Não compreendemos também porque o senhor mistura os pastores da Igreja com a TFP e outros desafetos. Pelo que sabemos, os pastores da Igreja não apoiam a TFP, nem se sentem unidos a ela. Por acaso, Vossa Reverendíssima é ligada à TFP? Vossa Reverendíssima nos acusa ainda de faltar com a caridade. Também contra isso, permita-nos, com todo respeito, protestar. A caridade manda corrigir os que erram e manda mesmo, em certos casos, atacar os que erram. Foi o que fez o próprio nosso Senhor Jesus Cristo com os fariseus, escribas e doutores da lei. Ou será que quando nosso Senhor Jesus Cristo os atacava com palavras bem duras, faltava Cristo com a caridade? Nós nunca chamamos ninguém de sepulcro caiado ou de filhos do demônio. Provavelmente, o Senhor considera que a ironia que usamos, por vezes, para profligar os inimigos de Deus, seja falta de caridade. Mas esse julgamento, permita-nos lembrar-lhe com o devido respeito, não tem base na doutrina católica. Os santos sempre usaram esse método quando ele foi necessário para combater certos hereges. Basta ler o que escreveu São Bernardo ou o que escreveu Davi nos Salmos para comprovar o que dizemos. Ou as cartas de São Jerônimo, que sendo santo, doutor e padre da Igreja, não pode ser acusado de não ter caridade. Em apêndice, tomo a liberdade de enviar-lhe a tradução de cartas de São Jerônimo ao herege Vigilâncio. O senhor cita o padre, depois cardeal de Lubac, como exemplo de amor à Igreja. Ora, padre, esse cardeal era modernista e sua doutrina foi justamente censurada por Pio XII. Ou o senhor acha que Pio XII errou ao condenar a chamada Nova Teologia? O senhor aceitaria as teses da Nova Teologia? Não creio, padre, que o senhor repila a condenação de Lubac feita por Pio XII. O cardeal de Lubac deveria ter acatado imediatamente a correção feita pelo Papa e renegado as teses que Pio XII condenou. Fazer poesia
sem renegar os erros condenados pelo Papa, não é amor verdadeiro pela Igreja. Obviamente, sem pretender dar-lhe lição, pois sou um simples leigo e o senhor é sacerdote, mas só para recordar, permita que lhe lembre que sem a verdadeira fé não é possível haver caridade. E será que a caridade permite chamar um dos nossos articulistas de irresponsável? Saiba, padre, que a tese de que a Inglaterra e os Estados Unidos tinham direito a responder ao ataque terrorista de Bin Laden com a força foi endossada pelo cardeal Ratzinger, confirmada pelo porta-voz do Vaticano, Navarro Valls. Nosso colaborador reproduziu a mesma tese defendida por Ratzinger e pelo porta-voz do Vaticano, e criticou a tese oposta que Monsenhor Martino, observador do Papa na ONU, defendeu, condenando o que o cardeal Ratzinger e Navarro Valls haviam defendido. Por essa razão, perguntou o autor do artigo, que o senhor considera irresponsável, a quem seguir? O senhor, pelo visto, prefere seguir a posição justificadora do ataque terrorista de Bin Laden, defendida por Monsenhor Martino. Nós seguimos o que afirmou o cardeal Ratzinger e o porta-voz da Santa Sé, os quais, aliás, só repetiram a tese de legítima defesa aprovada pela doutrina da Igreja Católica. Portanto, padre, seria o cardeal Ratzinger e o porta-voz do Vaticano que, indiretamente, o senhor chama de irresponsáveis? Sua crítica à reação americana poderia levar seus leitores ao equívoco de que o senhor defenderia a legitimidade dos atentados terroristas de Bin Laden, o que seria uma imprecisão lamentável. É claro que o senhor não pode defender atos de terrorismo, mesmo contra os Estados Unidos, porque o terrorismo de si é criminoso e contrário à caridade. Não é verdade, padre? Se o senhor nos quiser esclarecer como e por que nós deveríamos deixar de atacar o que disseram o cardeal Ratzinger e o porta-voz do Vaticano, nós o ouviremos com respeito, porque o senhor é sacerdote. Mas, mesmo o senhor não poderá nos convencer de que é ilegítimo reagir a um ataque terrorista, porque essa tese é contrária à doutrina católica, é contrária à caridade. Quanto à sua opinião sobre o império mais cruel que a humanidade tem visto, permita-me dizer-lhe, padre, com todo o respeito que se lhe deve, e falo como professor de história, que esse título de mais cruel império da história é muito difícil de ser dado. Sem querer defender os Estados Unidos, parece-me que o senhor, ouvida a história da Revolução Francesa, que assassinou centenas de milhares de pessoas, ou a história da União Soviética, ou a história do nazismo, recomendo-lhe que leia, por exemplo, a obra O Livro Negro do Comunismo, escrito por 2 ex-comunistas. Recomendo-lhe ainda a leitura do livro A Guerra Civil Espanhola, de Hugh Thomas, e esse também ao autor insuspeito, por ser esquerdista, onde ele afirma que nunca na história se viu tanto ódio à Igreja como nessa guerra. Também seria bom lembrar dos martírios que sofreu a Igreja no México, no século XX, quando o Partido Revolucionário Institucional, que tiranizou o México durante muitas décadas, perseguiu brutalmente os padres, fazendo milhares de mártires. Recomendo-lhe que leia A Vida e o Martírio do Padre Pró, e não se esqueça de ler a história de Fidel, o democrático tirano do paredão cubano, agradecendo sua boa intenção de nos bem corrigir e aconselhar, rogando que reze por nós e pedindo sua bênção, nos despedimos. Incorde Jesus Semper, Orlando Fedeli.